Que a paz seja com todos, amém? Deuteronômio 29, por favor. Versículo 29, Deuteronômio faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E Deuteronômio é uma repetição de muitas coisas que Deus já havia falado ao seu povo. E tudo que Deus repete é porque merece uma atenção especial. Amém? Nunca é enfadonha a instrução do Senhor. Sabe que muita gente sofre na vida porque fica tentando entender aquilo que Deus não vai explicar. Tem coisas que Deus não vai explicar. Tem coisas que mesmo que você pôr os joelhos em oração, Deus não vai lhe mostrar. Mas qual de nós nunca perguntamos, meu Deus, por que disso ou daquilo? Nós falávamos sobre o José durante as semanas que se passaram. E fica imaginando quantas vezes, ele não murmurou, mas quantas vezes, meu Deus, por que eu estou passando por isso de novo? Imagina Jó, doença, perdeu filhos, a esposa dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Chegou momentos das suas lamentações, e nós temos mais informação de Jó do que propriamente de José. Ele, meu Deus, por quê? Para que eu nasci? Esse sofrimento. E existem segredos espirituais que não adianta a pessoa tentar dizer, olha, Deus me conta tudo. Não é assim que funciona, pelo menos à luz da palavra não. E para muita coisa que não entendemos, Deuteronômio 29 é uma resposta. Quem achou, diga amém. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deus vai te contar tudo? Por essa palavra aqui? Não vai te contar tudo. Tem coisas que você não vai compreender. Pastor, e se eu orar muito, pode ser que você ore muito, e mesmo assim, Deus encubra isso de você. Mas não é para o teu mal, é porque não vai adiantar Deus te explicar. O que está encoberto é para o Senhor. Esta palavra é uma palavra revelada para você. Você acredita? Então eu vou reler, e você que crê nessa palavra, repete após mim, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deus lhe mostra aquilo que serve para edificar, aquilo que serve para guiar, para te mostrar caminho, para te auxiliar na obediência, no caminho da salvação. E o que não for para essas finalidades, Deus encobre, Deus esconde. Deus diz, isso é para mim. Existem milagres que as pessoas tentam explicar, e Deus fala, isso é para mim. Então que nós saibamos o que o Senhor tem para revelar a nós essa noite. Amém? Por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir ao Senhor. E junto vamos aplaudir a palavra de Deus. Isso, aplauda. E com a boca diga glória a Deus. Isso, nenhuma nem duas. Diga glória, glória. Glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, essa é a tua palavra revelada para nós, para os nossos filhos, para sempre, para que venhamos cumprir a tua vontade. Então, Senhor, manifesta o teu poder aqui hoje, e envia a tua palavra rema,
viva, eficaz, com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Qualquer ser humano, minha gente, nesta vida vai passar por aflições e provações. Quem aqui já está ciente disso? Não estamos profetizando nem pedindo lutas para Deus, mas esta vida terá as suas aflições. Se não bastasse os sofrimentos humanos, que são, eu vou dizer alguns, a saúde às vezes debilitada, uma luta familiar, ou até mesmo uma frieza na fé. Se você já passou por uma frieza na fé, você sabe que é uma aflição muito grande. Às vezes você está em oração e parece que a tua oração não está passando nem do teto da sua casa. Você já teve essa impressão? Você, meu Deus, o que está acontecendo com a minha fé? Estou indo para a tua casa, estou buscando. São aflições da vida. Se não bastassem esses tipos de sofrimentos, a pior coisa é quando a pessoa tenta entender, achar causa, razão, e ela não entende. Ela sofre com isso ainda mais, sofre multiplicado. Tente achar causas, motivos do sofrimento de José, e você não vai encontrar. Nós falávamos durante as semanas de campanha de oração, que muitos pregadores até dizem assim: olha, José passou o que passou, porque ele abriu a boca, ele contou o sonho. Eu, quando li uma vez só a história, há muito tempo, eu também já disse isso. O problema é que ele contou o sonho, mas lendo, relendo, eu percebi, e nós pregamos isso aqui já, que os irmãos já odiavam José há muito tempo, por causa da roupa, por causa da obediência, já se aborreciam, e os sonhos só potencializaram isso. Então não foi contar os sonhos que fez ele sofrer aquele sofrimento. E como pode um funcionário exemplar como José sempre foi, ser punido numa prisão e ser condenado de uma coisa terrível, um crime sexual? Como Deus permite uma pessoa tão boa passar por isso? É a mesma coisa que pergunta uma mãe quando perde um filho. É a mesma coisa de uma pessoa fiel a Deus que sofre um prejuízo. Como é que explica para a pessoa por que Deus permitiu, sendo que não tem explicação? Então, se você é aquela pessoa que diz assim, não, alguma coisa errada aconteceu, o que é que aconteceu de errado com Jó? Fiel, temente a Deus, homem íntegro, de retidão, se desviava do mal. A riqueza não corrompeu o coração dele, pelo contrário, ele era fiel a Deus ainda mais. Tratava bem os seus funcionários, os seus filhos. Tinha um bom casamento, não era um homem adúltero. Tinha um testemunho no céu. E era Deus quem contava o testemunho dele. Não era Jó que dizia, eu sou. Era Deus que dizia, ele é. E de uma noite para um dia ele começa a perder tudo, ao ponto que ele não tem nem mais dignidade. Como é que se explicam essas coisas que estão encobertas? Por que Deus deixou ele passar por isso? E quando a pessoa tenta tudo entender, ela pode mirar um alvo e errar grotescamente no alvo. Porque nas indagações, é assim que nascem o ceticismo no coração da pessoa, é assim que nascem as dúvidas. É assim que a pessoa começa muitas vezes até murmurar, atenção, eu não estou com esta fala dizendo para você, seja ignorante, não entenda nada, não pergunte porquê de nada, mas vai ter coisas que você e eu não vamos entender. Então a sua fé e a minha tem que ter uma certa maturidade. Vai ter coisas que Deus vai te mostrar o porquê e o para quê. Olha, foi por causa disso, meu filho. Olha, você está passando por isso, por causa daquilo.
mas não adianta toda hora ficar achando que Deus vai lhe confidenciar segredos que são deles, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São deles, pertencem aos céus. E os discípulos de Jesus, que eu classifico eles como obreiros de Jesus, eles encontraram um homem numa situação tão difícil. E na época bíblica, se um casal não tinha filhos, eles apontavam para a mulher e diziam: ela é maldita. Mesmo que hoje nós sabemos que a esterilidade pode vir também do homem. Sim ou não, gente? Mas eles não queriam saber, a mulher que é maldita. A mulher que era maldita. Se alguém nascia com algum defeito, com uma deficiência, com alguma falta, ou podemos até chamar de uma maneira menos rude, com um desafio físico, eles diriam: certeza que era pecado. Certeza. E nos dias de hoje não mudou muito. Porque qualquer coisa ruim, deve ser o diabo. Sim ou não? Tem gente até fazendo propaganda do serviço do diabo e às vezes nem é o diabo. Verdade ou não é? O homem é cego de nascença, mendiga, porque naquela época, lembra? Não se podia ter oportunidade, ele era um maldito, ele nasceu assim com aquela mancha, e agora Jesus chega no caminho dele. Quando Jesus encontra esse homem, a vida dele já é sofrida e de maldições sendo lançadas sobre ele uma vida inteira. Ninguém ajudou. Hoje em dia tem empresas que, pela obrigatoriedade da lei, a empresa tem que ceder uma porcentagem de vagas para as pessoas que possuem esses desafios. Tem gente que tem a deficiência visual, por exemplo, que mora sozinho, anda de ônibus melhor do que eu e você. Sim ou não? Você toca teclado? Piano? Tem gente cego que toca teclado melhor do que eu e você. Melhor do que você. Errou uma nota ali. Estou brincando. Mas toca melhor que você. Porque desenvolve. A sociedade hoje abrange essas pessoas. Abraça. Há 2000 anos atrás, meu amigo, só sobrava mendigar. E ser amaldiçoado. E às vezes ser cuspido por pessoas e ficar ouvindo o dia inteiro. Está vendo o que o pecado faz com a pessoa? Ao ponto que talvez, eu acredito que ele até começou a crer. Deve ter sido uma maldição mesmo. Deus deve ter olhado para mim, não gostou de mim e me fez sentenciado nessa doença, nessa enfermidade. Por favor, João 9. João 9. Versículo 1, por favor. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, nasceu assim. E os seus discípulos, os obreiros, lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Você sabe que quando nós questionamos, somos questionadores de tudo. Nós podemos beirar até a tolice. Porque olha a pergunta que eles estão fazendo. Foi ele quem pecou? Ele nasceu cego, gente. Se ele tivesse pecado, seria que horas? Quando a gente vai apresentar bebê na Paz e Vida, a gente fala assim para a pessoa, para a criança, né? Fala teu pecado. A criança às vezes dá uma resmungada, ou fica quietinha. E a gente costuma dizer, olha, não tem pecado, gente. Então vamos apresentar aqui para a igreja. E quando essa criança crescer, tiver consciência, e por um ato de fé pessoal da própria alma, ela se batiza
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para remissão do pecado. Mas agora não tem pecado. E os discípulos, os investigadores espirituais, estão dizendo assim: não, só pode ser pecado. Só pode ser pecado. Quem foi que pecou, Senhor? Foi ele? Ou foi os pais? É verdade que o pecado faz a pessoa colher coisas terríveis. Muitas doenças dentro da palavra foram causadas por causa de pecado. Por isso que Jesus dizia: vai, não peques mais. Olha, você agora que era cego, tornou a enxergar, mas não entre mais na aldeia. Com o cego de Betsaida foi assim, mas com esse é diferente. É verdade, quando a pessoa está em pecado, arrependa-se, deixe o pecado para que a colheita comece a ser boa. Só que existem coisas, querido, que o ser humano tem que passar. Existem processos da vida que a pessoa não tem como se ausentar deles. Pastor, mas eu sou um cristão, eu sou uma pessoa de fé, eu sou um obreiro, eu sou um pastor, por que isso? Na pandemia, muitas pessoas ficaram com a cara no chão, porque algumas orgulhosamente diziam assim: quem é de Deus não pega vírus, coisa nenhuma, e teve gente até que morreu. Sim ou não? Pastor João Ribe quase foi. Ele queria ir, ele falou, mas um anjo deve ter puxado o pé dele. Vai ficar aqui, que você ainda vai voltar lá em Manaus para inaugurar uma sede ainda. Né? Vai ficar. Nem for na marra, mas vai ficar. Vamos subir juntos, amém? Mas tem pessoas que beiram a ignorância espiritual. E cuidado com quem você fica perguntando as coisas, principalmente de assunto espiritual. Pessoa sem discernimento, a pessoa, é uma maldição, é isso ou aquilo, porque existem pessoas que preferem acreditar na maldição do que na bênção, no pagamento do pecado do que no perdão de Deus. Jesus já te perdoou. Mas o fulano lá falou que eu estou amaldiçoado, que eu estou pagando pelo meu pecado. Qual é o salário do pecado, gente? É a morte. E qual é o presente gratuito de Deus? É a vida eterna para você. Jesus vai mostrar para eles e para nós que nem tudo é por causa do pecado. José não pecou. Jó não pecou contra Deus para sofrer o que sofreu. Nem este homem, nem os pais. Olha o versículo 3, por favor. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem coisas que você não consegue compreender. Existem processos da vida que você não consegue nem aceitar. Mas essa palavra está vindo ao seu encontro. E Deus está falando: é assim, e será assim, e vai se manifestar em você, na sua casa, nos seus caminhos, nesta igreja, a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nem tudo tem explicação. Nem tudo você vai encontrar o porquê. Imagina o rosto dos discípulos ouvindo assim: não é pecado, esse caso aqui não é pecado não, nem tudo é pecado. Entenda pelos dois lados. Coitado, pastor, que a pessoa está passando por isso, você não sabe o que ela plantou. Mas você também não pode ter o ar de condenação e falar: está vendo? Deve estar plantando. Você tem que se ausentar desse juízo. Porque muitas pessoas estão colhendo o que plantaram, é verdade. Existem pessoas que plantaram na carne e vão colher corrupção, infelizmente. Mas foi a escolha dele e dela, amém? Mas existem pessoas que estão sofrendo, mas Deus não se esqueceu delas. Não se esqueceu de Jó, não se esqueceu de José, não se esqueceu de você, não se esqueceu da igreja, não esqueceu da promessa que ele fez, e ele ainda há de manifestar a glória de Deus. Eles ficaram pasmos.
Jesus chama este homem cego de nascença à parte, faz um lodo, porque esse homem também está ouvindo o que Jesus falou. Faz uma lama, um lodo, lança no rosto dele, nos olhos, e fala para ele: agora você vai e procura o tanque de Siloé, que significa o tanque do enviado. Ele não ficou dizendo: mas por que, Deus? Só pode ser lá. Não pode ser na pia da minha casa. Para você viver a manifestação da glória de Deus, você tem que obedecer às ordens do Senhor. E esse homem já tinha entendido. Então eu vou fazer. Foi apalpando o caminho. Foi perguntando como ele sempre se virou. Ele nasceu cego, gente. Ele aprendeu a se virar minimamente. Quando ele começa a lavar o rosto, aquela lama começa a ir embora dos seus olhos. Ele agora está vendo o manifestar da glória de Deus. Existem pessoas que pensam assim: essa área da minha vida nunca foi, nunca deu certo. Esse plano foi só delírio, mas ainda a luz nos olhos vai brilhar. E vai se manifestar a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Imagina quem nunca viu. Muitos cegos que foram curados no Evangelho já tinham visto uma vez na vida homens, árvores. Mas esse nunca viu. Imagina ele vendo o brilho do sol, que ele só sentia na sua pele o calor. Imagina ele olhando a estatura de cada pessoa, que ele ouvia a voz. Imagina ele olhando para ele, sujo porque mendigava. Todo mundo está vendo um homem voltando no caminho maravilhado, olhando tudo, olhando os pássaros, olhando as casas, os soldados romanos no caminho. E tem alguns vizinhos dele que estão falando assim: não era aquele homem que era cego? Parece que ele está vendo agora. Está a boca aberta, olhando as coisas. Você sabe que quando a glória de Deus chega para você, você não consegue nem comentar, você só consegue admirar a glória de Deus. Você fica sonhando. Tem outros vizinhos dizendo: eu acho que não é ele não. Parece com ele. Olha o verso 8. O que diz? Tem vizinho que é um caso sério, né? Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Acho que eles estão pensando que ele era cego e surdo, né? Tem umas coisas na Bíblia que acontecem, chega a ser engraçado, né? A pessoa falando no rosto do outro. O povo não tinha vergonha não, né? Eu era cego, mas não sou surdo não, hein? Estou aqui. É porque quando a glória de Deus chega, quem te viu, acho que você vai entender desse jeito, mendigando antes, prostrado, te vê de pé, com o rosto erguido, brilhando a glória de Deus. Sou eu que fui curado. Sou eu que fui batizado com o Espírito Santo. Sou eu que agora tenho as forças renovadas. Sou eu, estava perdido, estou salvo. Sou eu que estava caído, agora eu estou de pé. E se você que está ouvindo essa palavra crer, se creres, verás a glória de Deus. E vão te olhar e dizer: parece que é. E você dirá: sou eu. Levante as mãos e diga: sou eu mesmo, Senhor. O pessoal vizinho não quer mais aceitar que é ele, não. Vamos lá na sinagoga resolver isso. Foi curado dia de sábado. Foi curado na Paz e Vida, em dia do busca do Espírito Santo, vai ser curado, cheio e salvo.
Não é possível. Não é possível. Vamos lá conversar com os verdadeiros mestres. Quando eles fazem a pergunta, o homem responde na maior naturalidade. Encontrei com Jesus, eu ouvi que era ele, os discípulos perguntaram do pecado, ele falou que não era pecado. Jogou um lodo nos meus olhos e falou, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei e me vi. Tá, e o que mais? Fui, lavei-me e vi. Como é que você achou o tanque? Foi apalpando, perguntando, eu sempre andei, me indigava antes, por que agora não posso perguntar do tanque? Chama os seus pais. Lembra que é um homem cego de nascença, não é uma criança. É um homem. É um homem. Os pais foram chamados. E os pais estão cheios de medo. Porque todos já ouviam falar. Os mestres das sinagogas falaram. Se alguém der glória para Jesus como Deus, vão expulsar da sinagoga. Antes expulso da sinagoga do que do céu, né? Porque tem gente que acha que é dono do céu, né? Tem gente que acha. Os pais agora estão diante dos mestres em Israel. E eles recebem o mesmo questionamento no verso 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. E que agora visse. Enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo, é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora vê? Seus pais responderam e disseram-lhes, sabemos que este é nosso filho, e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Estavam com medo, gente. Uma briga com esse povo, e eles queriam se livrar daquele questionamento. Pergunta para ele. Nós não sabemos como foi. De uma coisa sabemos, nasceu cego. Nasceu cego. Eu não sei se você é dessa época, eu não quero te chamar de velho não. Mas você lembra uma época que a criança demorava para abrir os olhos? Hoje em dia a criança já nasce parecendo uma coruja. Meu filho nasceu em 2017 com o olho aberto. Falei para o médico, isso daí não é normal não, fecha o olho desse menino aí. Mas já nasce com o olho aberto e se der um celular na mão já sorri e te dá a joia. Não precisa bater, ele que bate no médico. E ainda chama o estatuto da criança e do adolescente já. Dá um processo no médico ainda. Mas houve uma época que tinha que passar algodão. Lembra? Lembra ou não? Não é possível que só eu seja velho assim. Hã? Ah, bom. Pensei que aqui no Amazonas já nascia pescando já também. Ah, bom. Todos estamos conscientes da mesma época, sim ou não? Aí o olho ficava azul, verde, só depois de um tempo. Tinha criança que era quase um mês esse processo. Né? Era normal. Imagina quando os pais começaram a perceber que enquanto brincavam com o filho não acompanhava. Será que tem algum problema? Será que o olho tinha alguma marca? Imagina a tristeza. Porque eles sabiam, meu filho não vai ser uma criança normal. Não vai. Meu filho não vai conseguir estudar. Não vai aprender o hebraico. Não vai ler a palavra, não vai. Porque para o judeu, o estudo da palavra está junto com o estudo acadêmico. Pelo menos para o judeu daquela época. Ele não vai poder ser um mestre, um pregador, nem um pescador. Viu o filho se tornar um mendigo, porque não tinha opção. Agora eles estão tendo que conter a alegria,
Porque os religiosos estão dizendo, olha, tem alguma coisa errada aí. Era para estar a igreja toda comemorando, glória a Deus, milagre. Deus faz milagre sábado, domingo, faz quarta-feira à noite, faz fora de época para você. E os pais amedrontados falaram assim, ele é maior de idade, igual a irmã falou. Pergunta para ele. Fugiram. Perguntaram de novo, como é que foi isso? Ele explicou de novo. Mas tem certeza que foi esse Jesus? Olha, os discípulos estavam perto, mas eu não vi ele. Quando eu me lavei, eu já estava contemplando as maravilhas e aí me trouxeram para cá. E começaram a dizer para ele, olha, não dê glória para ele, dê glória para Deus. Mas esse Jesus aí é um homem pecador. É um homem sujo. Ele faz coisas estranhas, então fala que foi Deus, não fala que foi ele não. E olha o que esse homem vai dizer no versículo de número 25. E respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. De uma coisa eu sei, o que está encoberto é para o Senhor, mas o que Ele te revela é para salvar a sua alma, é para dizer que Ele vai salvar a tua casa. Como vai salvar? De uma coisa eu sei, eu creio em Jesus e serei salvo, eu e a minha casa, a sua também. De uma coisa eu sei, o mundo está perdido, mas nos últimos dias, muitos, inclusive você, serão cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. De uma coisa eu sei, estávamos perdidos, agora estamos salvos para a glória de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor e o nosso Salvador, para todo o sempre. Disse eu sei. Sei do que, pastor? Se manifestou a glória de Deus em mim. Amém. Vamos ficar em pé. Esse homem foi expulso depois de mais alguns questionamentos, e eles falaram, olha, vai embora, vai embora. E ele se encontra com Jesus. Quem tem a deficiência visual, desenvolve outros sentidos. Mas como esse homem está vivendo um turbilhão de emoções, e também de provações também, imagina a pessoa receber o milagre, e parece que ela cometeu um crime, né? Parece que ele está respondendo como um criminoso, para você ver que a religião é maldita, né? Só mata. Religião, querido, não salva ninguém. Pode ser qualquer uma, não salva ninguém. Religião pode ser evangélica, isso é que não salva ninguém. Porque a pessoa que às vezes é o religioso se faz como se fosse Deus. Verdade ou não é? Acha que tem todos os mistérios de Deus. Esse homem, quando encontra Jesus, Jesus pergunta para ele, se você encontrar o Cristo, você vai adorá-lo? Ele falou, cadê? Estava meio perdido, né, o coitado, né? Tanta gente querendo acabar com ele que ele está perdido, cadê? Aí Jesus diz para ele, eu sou, então eu te adoro, Senhor. Então eu te adoro, Jesus. Me rendo ao Senhor. E ele reconhece aquela voz. Foi ele quem me deu visão. Foi ele. Jesus não quer só dar visão à pessoa. Ele quer manifestar a glória dos céus em você. Para que você tenha certeza da tua salvação. Para que você tenha certeza do teu propósito com Deus. Não tem coisa melhor do que essa. Do que ter certeza desta confiança, desta fé. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém tirou de José. Ele tinha uma certeza. E a prova que ele vivia neste caminho e nesta fé é que quando vieram aqueles irmãos bandidos dele, ele falou, não foi vocês que me venderam não, foi Deus que me enviou para cá.
Jó poderia dizer, olha, foi o diabo que matou, porque o diabo mexeu os pauzinhos, né? O diabo mandou fogo, levou pobreza, soprou o vento da doença. E quem já leu o livro de Jó sabe que o diabo até ficava cercando ele sentia arrepios terríveis. E quem já foi perturbado sabe do que eu estou falando. Arrepios tenebrosos Jó sentia, porque o diabo ficava cercando ele. Mas sabe qual foi o maior golpe contra o diabo? Quando ele declarou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem é da fé, fica dando glória para o diabo. Tem gente que não tira Satanás dos lábios. Tudo na vida dela é o diabo, então ela entregou a vida dela para o diabo. Não foi para Deus. O diabo é mais forte do que Deus na vida dela. Tem gente que tem mais medo de um trabalho de bruxaria do outro lado da rua do que de entrar na casa de Deus sem guardar os pés, sem obedecer a palavra. Tem mais medo do diabo. Não tem temor de Deus. Aquele homem entendeu. Jesus não só abriu os meus olhos, me abriu a salvação. Eu vou adorá-lo agora. Eu vou ficar neste caminho até o fim. Eu vou ficar nesse caminho. E muita gente se opôs, hein? Muita gente grande, hein? O que adianta ser grande na terra e não ter nada com Deus, né? Não adianta nada. Todas as pessoas que querem ver o manifestar da glória de Deus precisam entregar-se para Jesus para que primeiro se salvem. Primeiro precisa se salvar. Quem está longe já até viveu o manifestar da glória de Deus, mas se afastou, tem que voltar, querido. Reconciliar-se. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou incrédulo porque é tanto sofrimento. Eu já ouvi tanto que a minha família é amaldiçoada, que nasci assim, vou morrer assim. Então você precisa ser alcançado. Porque se nós fôssemos procurar, vou falar por mim, tá? Para você não se ofender. A genealogia da nossa família, você não vai encontrar só coisas boas. Eu só conheço até os meus avós. E com todo respeito à memória deles, o que eu já ouvi, já é suficiente para mim entender que a coisa não era tão boa assim. Imagina se eu buscar deles para lá. Vou encontrar muitas maldições, muitos pactos, muitas alianças. E eu vou ficar maldito por isso? Eu não. Porque Jesus me encontrou. E depois que Jesus encontra alguém, se manifesta a glória de Deus. E ponto. Pastor, como é que eu vou me salvar entregando tua vida para Jesus? Simples assim, igual ter um lodo nos olhos e lavar-se. Simples, só levantar a mão para Jesus. Se tem alguém aqui que ainda tem que confessar Jesus pela primeira vez, pastor, eu nunca fiz isso. É só isso, é só isso. Entrega a tua vida para Jesus hoje, agora. Pastor, eu me afastei, me desviei, perdi o caminho. Como eu volto? Preciso pagar alguma penitência? Não, é só você voltar. Tem pessoas que são tão enganadas que quando você apresenta algo simples, ela fica incrédula. Lembra de Naamã? O profeta não veio aqui, mas ele mandou mergulhar 7 vezes. Ele falou, eu vou embora, tomar banho eu tomo em casa. Lá tem rio melhor. Olha, falou mal do rio. Se é aqui no Amazonas, ele não atravessa nem a balsa. Né? Falou mal do rio lá. Jordão, hein? Falou mal. O empregado dele falou, meu senhor, se fosse uma coisa mais difícil, você não ia querer fazer? Faz o que ele mandou. É simples. É simples. A fé quem complicou foi os religiosos, querido. A fé é simples, a salvação é simples. Aquele que invocar o nome do Senhor será simples. Chega Jesus para um homem religioso e diz, olha, tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Simples.
oportunidade aberta para todos nós. Pastor, eu sou um bandido terrível, eu tenho um histórico terrível de crimes, que se eu contar, dá medo na igreja. Se você se arrepender dos seus pecados e deixá-los, está perdoado, limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Simples assim. Não estou pregando um evangelho de facilidade, até porque tem que ter arrependimento, tem que levar a cruz, mas que é simples, é. O maior pregador do mundo, que o mundo viu, Jesus Cristo, pregou simples, porque é simples, não complique. Pastor, eu preciso retornar, voltar, reconciliar-me com Deus. Se você se afastou e quer voltar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Volte para Jesus hoje, antes que Ele volte para você. Todos Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.